Josh hates Drake and Josh. Yeah. Are you guys, like, not friends? Not really, no. It wasn't dealing with anybody on the shows or anything, right? It was a child actor. On one of our shows. Yes. Fala com a gente, igual eu sou a Nath. E eu sou a Isa. O que a gente vai fazer aqui hoje? Hoje a gente vai falar sobre a rivalidade entre o Drake e o Josh. Tá tudo voltando à tona, principalmente por causa do documentário Quiet on Set, que tá sendo vinculado lá nos Estados Unidos. A gente não tem previsão de uma data de estreia aqui pro Brasil, mas tá todo mundo falando de novo de coisas que as pessoas da Nickelodeon passaram. Todo mundo sabe da história aí do Dan Schneider, o Golden Boy da Nickelodeon, que produziu, ou dirigiu, ou fez, ou idealizou basicamente todos os grandes shows da história da Nickelodeon, desde Kenan, Nickel e All That dos anos 90, a coisas que a gente chamava nos anos 2000 como Drake e Josh, iCarly, Brilhante Vitória, o show de Amanda. Então, muitas coisas já aconteceram com todos os execs, mas realmente quando a gente vai dissecar a história dos execs da Nickelodeon, é algo muito mais pesado e macabro. E quando a gente vai olhar especificamente para a história do Drake Bell e do Josh Peck, né, os protagonistas de um dos primeiros grandes shows da Nickelodeon dos anos 2000, Drake e Josh, a gente encontra uma história de altos e baixos. De um lado, a gente encontra um show que fez muito sucesso, mas que nos bastidores os meninos estavam passando por muitas coisas. Um show também que propagava aí uma história de irmãos de uma blended family que na verdade não eram amigos na vida real, um relacionamento de altos e baixos, onde um relacionamento de idas e vindas entre os dois, e hoje a gente encontra duas pessoas que seguiram a vida em caminhos totalmente diferentes. Então tem muita história aqui como gordofobia, os problemas dos bastidores, a rivalidade, essa coisa dessa rivalidade barra amizade. Tem amor, mas também tem uma animosidade entre os dois. Frenemies. Exatamente. Então a gente vai fazer meio que um olhar aprofundado aí em toda a lore de Drake e Josh. Se inscreve no canal, dá like nesse vídeo, comenta pra esse vídeo chegar em mais pessoas, porque se esse assunto te interessou, tem vários outros vídeos desse tipo aqui nesse canal e a gente quer muito chegar na marca de 200 mil inscritos ainda nesse primeiro semestre. Vocês podem nos ajudar. Sim, a gente também tem marcas muito importantes que a gente quer alcançar lá nas nossas redes sociais. Nós temos Twitter, nós temos Instagram, a gente tá produzindo demais pra vocês todos os dias, tá saindo Reels. Se vocês quiserem ficar por dentro do mundo do pop, do mundo nerd, vai lá seguir, a gente não perde mais tempo. O Drake Bell nasceu em 86 e desde muito pequeno ele já estava ali no mundo do entretenimento procurando os seus papéis pra começar sua carreira de atuação. Em 94 ele já estava participando de Home Improvement e ele participou nos anos 90 ali de um filme que é muito famoso, que eu só vi recentemente, mas que eu amei, que é Jerry Maguire. Só que foi em 99 que ele ganharia um papel que mudaria a carreira dele, que seria no The Amanda Show, que é uma das maiores séries da Nick, protagonizado pela Amanda Bynes. E naquela época ali, ele contracenaria, né, um outro ator também mirim, seria contratado pra ser meio que a dupla dele ali na série, e mal sabia ele que essa dupla duraria aí durante muitos anos e eles teriam muito sucesso juntos. E quem que era essa dupla? Josh Peck, nascido em 86, um ator mirim também e comediante mirim que começou a ganhar destaque, gente, pasme, indo em programas de talk show pra fazer aí seus skits, mesmo sendo uma criança aí com 10 anos. I go to my favorite ice cream parlor, ask for a 3-scoop sundae, whipped cream, hot fudge, and nuts. But I say, hold the cherry, I'm trying to cut back. O Josh sempre teve uma veia bastante aguçada e um comic timing muito bom. A mesma coisa pro Drake. E assim que o Drake, que tava ganhando um destaque muito grande, porque pra quem não sabe, gente, o show de Amanda foi a primeira série protagonizada pela Amanda Bynes na Nickelodeon. Ela veio de All That e aí ela ganhou um show que era basicamente um programa de skits. Em cada skit, como se fosse um Zorro Total, tinha ali um personagem, tipo 220 volts do Paulo Gustavo, esse tipo de programa de humor. E aí o Drake começou a ganhar bastante destaque, ele era quase que o co-protagonista da Amanda Bynes. Quando ele descobriu que ele teria que dividir meio que o holofote dele com uma outra pessoa, um outro menino que poderia vir ali roubar o tempo de tela dele, todo mundo confessou na época que ficou um pouco com medo, receoso, mas quando veio o Josh, a galera na verdade não tava querendo nem tirar o espaço de um pra dar pra outro, eles gostaram dos dois juntos, tanto que eles foram crescendo junto com a Amanda Bynes ali no programa, se tornando uma das maiores forças
desse programa. E aí o Dan Schneider, que já era um produtor bem grande dentro da Nickelodeon, já tinha produzido shows como Kenan e Kel e All That, que eram grandes, né, nos anos 90, tava aí com esse desejo de expandir para um outro programa e fazer uma coisa meio que Kenan e Kel parte 2 nos anos 2000, um buddy comedy, né? Tipo assim, pegar um duo de protagonistas carismáticos meio pastelão e desenvolver um novo formato de programa. Quando ele tava no set de Amanda Show, que era o programa que ele tava produzindo na época, ele chegou pros meninos e propôs meio que um desafio pra ver até onde isso dava. Ele colocou um camarão em cena e falou assim, não tem script, meninas. A única coisa que eu quero do direcionamento da cena é tipo, veja com que esse camarão vai ficar, briguem pelos camarão, vai. Olha só, um camarão. O quê? Ah, eu quero ele. Eu quero. Não, eu quero esse camarão. Não, solta, Josh. Solta. E resultou, gente, em uma das cenas mais icônicas, não só do show de Amanda, mas talvez de todo o sitcom teen dos anos 2000. Foi uma cena muito emblemática que a gente pôde ver depois em Drake e Josh. Peraí. Eu quero camarão. Eu também. Eu quero. Não, eu quero isso. Camarão. Não, esse camarão é meu. Me devolve. Solta, eu quero camarão. Não, me dá isso aqui. Ali, quando o Dan Schneider viu o comic timing desse duo, ele falou assim, tá aqui meu buddy comedy show, tá aqui o próximo show que eu tenho que desenvolver. E essa audição às cegas que os dois fizeram proporcionou pros dois a mesma coisa que aconteceu com a Amanda Bynes ali nos anos 90. Ela era uma coestrela ali em All That e ganhou o seu próprio show, que foi o The Amanda Show. Então ali naquele momento eles eram coadjuvantes em The Amanda Show e aí eles ganharam uma série própria em que eles seriam os protagonistas, chamada Drake e Josh, que conta a história de duas famílias em que o pai e a mãe se casam e os dois têm que viver agora como irmãos. Só que o Drake, ele é aquele cara, né, ele é popular, ele é bonito, ele é um bom vivant, ele se dá bem com as mulheres, e o Josh, ele já é mais nerdinho, mais tranquilo na dele e mais palhação mesmo. E aí os dois a gente tem que descobrir como é que vai ser a dinâmica dos dois dali pra frente. Esses novos irmãos, né, meio irmãos. Só que várias coisas erradas iam acontecendo, como todo o set do Dan Schneider, né? Tipo assim, piadas inapropriadas, piadas às custas da aparência dos outros. E principalmente com o Josh, né, gente? Porque ele é um menino que sempre, né, cresceu acima do peso. E ele já chegou a vir falar sobre como isso não interessava. Tipo assim, como a galera lá do set não ligava, porque gostava da imagem dele como sendo o gordinho chacota. E o sonho dele era ser um ator e ele queria ser muito renomado. E ele passou a perceber que, cara, pra eu me tornar o ator que eu quero ser, pegar a diversidade de papéis que eu quero pegar na minha carreira, eu vou precisar emagrecer. And no one ever complained about your weight, like any producers or directors, or they just embrace it, like, yeah, let him be the overweight kid. Oh, they loved it. I mean, I was, especially in the early 2000s, like I was fulfilling a niche, like a thing, especially in like YA or kids TV, there was always the fat friend or the fat bully. And like, that was a big part that was sort of my inspiration or motivation to lose weight, was like, if I really want to act, I'm being relegated and stereotyped into these like two parts, and it doesn't seem like they're writing parts for people like me that's anything more than that. E foi isso que ele fez ali durante os 4 anos de Drake e Josh. Ou seja, no último ano da série, ele perdeu 100 pounds, o que convertido aí dá quase 50 quilos ou mais na nossa escala de peso. E aí, o que aconteceu? O Josh era um menino branco, ele era um menino assim, bonito de rosto, olho verde, moreno. Ele se tornou uma pessoa padrão. Tão padrão ou mais que o Drake. Então eles tiveram que mudar o arco da personagem, porque deixar ele de gordinho pastelão já não colava mais. Eles tiveram que dar interesses românticos pro Josh e aumentar um pouco mais a gama. Ele ainda continuava sendo aquela coisa mais kind-hearted, né, coração bom, tipo, me dá um abraço, irmão, essa coisa assim que era mais intrínseco da personagem. O Drake era um menino um pouco mais seco, um pouco mais prático. Quando a gente ia comparar as honrarias que a gente dava entre um dos meninos pro outro, tudo caía muito mais no colo do Drake. O Drake que era o cantor, o Drake que fazia a música de abertura, o Drake era o heartthrob da dupla, ele que era o bonitão, ele que era o celebrity crush de todas as meninas que acompanhavam. Todo mundo gostava do Drake e do Josh, mas só tinha celebrity crush do Drake. Ele ganhava sempre, toda vez, os Kid Choice Awards, que pra quem sabe e acompanhava os shows da Nick, é a maior honraria que você pode ganhar enquanto artista da Nickelodeon. Era o maior prêmio da casa. Durante 4 anos consecutivos, toda vez quem ganhou o melhor ator foi o Drake, nunca o Josh. E assim, o Drake amava a série. Ele amava, foi tipo aquela coisa assim, é o pico da carreira dele, né? Ele amava o fato que ele podia criar, que ele podia
podia ser, tipo assim, frio e bravo, e brigar com a Miranda Cosgrove, e daí brigar com o Josh, e pegar a mulher, e ser bonitão, e também exercer esse lado musical que a Nickelodeon também, tipo assim, incentivava e tudo mais. E ele amava trabalhar com o Josh. Eles cresceram juntos, eles eram amigos desde a época do show de Amanda. Então, na cabeça dele, que sempre foi uma coisa assim que ele gostou muito de atuar, né, o Drake Bell no caso, com essa coisa da comédia, ele queria formar essas duplas icônicas, sabe, de comédia que a gente vê ao redor do mundo. Lá nos Estados Unidos a gente tem diversas duplas icônicas do humor que fazem filmes, stand-ups, e ele falou, cara, tá aqui, a gente pode ser essa dupla contemporânea. Só que o Josh sempre quis atuar de verdade, sabe, não só na comédia, mas um dia quem sabe fazer um filme, fazer uma série dramática. E ele falou, cara, esse nosso acordo tá muito bom pra você, mas pra mim não tá interessante não. Mas obviamente não era só o Josh que pensava no futuro dele pós Drake e Josh, o Drake também já tinha isso em mente, só que o babado dele era mais voltado para a música. Ele era um cantor e ele já tinha lançado alguns álbuns e ele queria muito se fortalecer e se consolidar como um cantor. Tanto que durante ali a série ele lançou seu segundo álbum, It's Only Time, que ficou na posição 81 da Billboard 200 e pegou charts altíssimos no México, e foi ali que ele começou a dominação dele do México, e até hoje ele é muito famoso lá, tipo, é o país onde ele mais tem público e ele faz shows, tipo, lotadíssimos lá. É, gente, ele é tipo Drake Campagna. Campagna. Drake Bell virou Drake Campagna. E era isso, tipo assim, é muito interessante porque o Drake tinha esse lado da música que talvez o Josh não tinha. E eu acho que também o Drake sempre gostou e se sentiu confortável em atuar na comédia. Exatamente. Ele nunca teve essa aspiração de virar um dia um ator dramático. Não, tanto que depois, quando a gente foi ver, tipo assim, os papéis dele depois de Drake e Josh, ele continuou na Nick fazendo coisas mais teens. Por exemplo, ele fez o live action de Padrinhos Mágicos. Era a ideia que ele tinha, ele queria seguir pra comédia e focar também na sua carreira como músico. Só que a gente já fez um vídeo também aqui, se vocês quiserem saber, de por que a carreira dos astros da Nick não decolam. Exatamente. E é tudo culpa da Nickelodeon, gente. Vai aqui assistir pra vocês entenderem, tudo bem? Porque enquanto a Disney dava todo o aparato pros seus artistas também debutarem solo, ter uma própria gravadora pra se fazerem isso, na Nick eles não tinham nada disso. Tanto que o Drake teve que debutar o álbum dele em outra gravadora que não tinha nenhuma afiliação com a Nick, e isso trabalhava muitos projetos. Mas, enfim, Drake e Josh, depois de 4 anos no ar, chegou ao seu fim. E Drake e Josh, gente, é um caso muito especial de série que a cada episódio, a cada temporada, a audiência aumenta. Tanto que o último episódio da série foi o que mais tem visualização, foi o que mais teve audiência. Depois eles chegaram a ficar 1 ano separados, voltaram pra gravar um filme especial de Natal pro Drake e Josh, mas depois disso nunca mais fizeram nada relacionado a Drake e Josh. Até tentaram fazer no futuro, mas a gente vai chegar lá e vamos explicar por que não deu certo. Lembra do que eu tava falando? Que, tipo assim, parecia ser uma parceria muito boa na cabeça de um, mas não muito vantajosa na cabeça de outro. Porque, assim, gente, eu falo também por experiência própria, todos nós que já tivemos algum momento que a gente já teve um corpo mais fora do padrão e um corpo mais dentro do padrão, isso já aconteceu comigo diversas vezes na minha vida, a diferença de tratamento é muito gritante. Então a gente começa a ver que o nosso lugar no mundo é um lugar muito mais confortável quando a gente está atendendo a certas expectativas que o mundo coloca entre nós, pessoas, né, pressão estética e afins. Então o Josh foi começar a carreira dele, e ele é um bom ator, então a carreira dele foi acontecendo. Ele conseguiu aí uma série muito interessante com o John Stamos de comédia, que eles faziam pai e filho. O John Stamos é o Uncle Jesse, o tio Jesse aí de 3 é demais, uma lenda também na televisão americana. E ali, quando ele estava nessa série, o Drake foi convidado para fazer uma participação especial ali, né, em um dos episódios, coisa mais comum do mundo, e eles tiveram uma troca, e como eles tinham um tempo que eles estavam separados, porque eu acho que tudo que eles viram lá Nick machucou um pouco, né? Tanto a gordofobia, quanto a rivalidade que a própria Nick já devia fomentar, e também, obviamente, a gente ficou sabendo agora, né, todo o abuso sexual e psicológico que o Drake sofreu ao longo da história dele com a Nickelodeon. Eu acho que eles se distanciaram um pouco da máquina, mas depois que eles se reencontraram ali no set, foi como se nada tivesse mudado entre eles, sabe? Foi colocar uma coisa assim gostosa, que apesar dos pesares, existem mais coisas boas e memórias boas que a gente tem um com o outro aqui, do que não temos. E a cena foi ao ar, e o programa, tipo, foi muito comentado na época. You know, you remind me of my stepbrother. Oh, but is he awesome? No, he's in jail for stalking Oprah. Só que o problema, gente, é que tempos depois a gente foi descobrir que o Drake também tentou o papel, né, fez audição pro papel que o Josh conseguiu nessa série com o John Stamos. E quando ele descobriu que, na verdade, quem tinha ganhado o papel foi o Josh, pelo visto a reação dele não foi muito boa. It's funny, I auditioned for it, by the way. So when Josh got it, I was like, oh, no way, rad. We were like... Yeah.
Mas enfim, passaram-se pra frente, ele fez a participação na série, foi muito legal, eles fizeram ali uma alusão a Drake e Josh, foi muito divertido. E ao longo dos anos a gente não foi vendo a dupla tão junta mais como a gente via na época da série, porque cada um tava procurando as suas próprias aventuras pessoais e profissionais, mas sempre mencionavam um ao outro, falando, não, a gente se ama muito, tem muito amor aqui envolvido, não, a gente conversa às vezes, de vez em quando, tudo tranquilo. Então, pro público, a relação deles ainda tava assim, de boas. É porque foi construída, tipo, meio que, tipo assim, obviamente, né, uma estratégia de marketing onde, tipo assim, essas pessoas são irmãs. O maior bordão da série é, tipo assim, dá um abraço, brother. Me dá um abraço, irmão! Então, todo mundo sempre questionava, e o Drake tem contato? Pô, it's all love, a gente se gosta muito. Não, o cara é foda, a gente tem sem tempo de encontrar, que ele tá na carreira dele, mas a gente se gosta muito e tal. E aquela coisa também, é muito interessante ver como que a carreira de cada um foi pra um lado. Tipo assim, como o Drake teve todo o aparato da Nickelodeon desde sempre, e de tipo, você é o principal, você é o cantor, vamos tentar fazer isso acontecer. Eu acho que aconchoaram um tanto quanto a carreira dele pra ele nunca precisar se reinventar demais. Ele sempre teve sucesso desde novo nesse lugar. Agora, como o Josh foi de gordo pra magro, depois tentar coisas em outros lugares, e atuação mais séria, e atuação não sei o quê, ele teve que se reinventar. Por exemplo, ele conquistou a internet, ele virou tipo um dos maiores Viners. Lembra do antigo falecido Vine, gente? Um dos maiores Viners. O Josh mostrou esse lado dele, assim, essa coisa na internet também, no digital, sabe? Essa coisa de virar podcaster e fortalecer essa amizade com youtubers e criadores de conteúdo e tal. Então ele começou a ganhar uma outra bolha que nem conhecia ele por causa do Drake e Josh. Como a gente disse, o Drake e Josh não eram vistos juntos de um tempo, mas sempre mencionavam ali um ao outro. Por isso que todo mundo foi pego tão de surpresa quando o Josh, em 2017, se casou e não convidou o Drake. Foi uma situação muito complicada, foi um casamento mais privado mesmo, eles convidaram poucas pessoas, amigos e família próxima, mas o Drake não gostou nem um pouquinho e já foi no Twitter, gente. Ele foi xingar muito no Twitter. Ele disse, quando você não é convidado pro casamento, a mensagem está clara. As verdadeiras cores foram reveladas hoje. A mensagem foi alta e clara. Os laços estão oficialmente cortados. Vou sentir sua falta, irmão. Eu acho uma puta falta de sacanagem. Isso foi o suficiente pra colocar a internet num pandemônio. A internet ficou pegando fogo. Até porque não tinha muito tempo que eles tinham feito a série juntos. Então tava todo mundo assim, que legal. Tipo, tinha tanto tempo que a gente não via eles em cena juntos. Ele só se mencionava aqui e ali pra fingir que tava tudo bem. Mas agora parece que tava tudo bem mesmo. E do nada ele casa. O Josh, no caso, com a namorada dele, e não convida o Drake. Tá, que foi um casamento super privado, ele não chamou ninguém, não chamou nem ninguém de Drake e Josh, ninguém de nada, só alguns poucos amigos familiares, só que ainda assim, na cabeça do Drake. Eu acho que é isso, é que, tipo assim, a pessoa que tá do lado mais privilegiado não imagina tudo o que tá acontecendo com a pessoa que tá do lado mais desprivilegiado. Sim, ele chegou até a falar que ele ficou muito surpreso, porque como eles cresceram juntos, eles se conhecem há anos, ele imaginou que, mesmo se eles estivessem realmente mais afastados nos últimos anos, que aquele bonding que eles tiveram naquele momento seria o suficiente pra ele ter sido convidado pro casamento. Afinal, são 20 anos juntos, né? Exatamente, foi muito tempo. Eles fizeram 2 shows juntos como dupla. Então o Drake ficou bem mal e a internet toda ficou, obviamente, do lado do Drake. E lançaram a hashtag WeAreAllDrake nas redes sociais, principalmente atacando a mulher do Josh, chamando ela de Yoko Ono, porque ela separou porque foi a Yoko Ono, tem aquele rumor que ela que separou os Beatles, e falando que ela separou o Drake e o Josh. E o Drake até chegou a dizer com suas próprias palavras como ele se sentiu na época. Why were you so upset that he didn't invite you? I wasn't like so upset, it was just kind of weird. I was like, man, we're bros, we've been friends for 20 years. I mean, we've spent the majority of our lives together. Yeah. You chose to tweet about this. Mm-hmm. Did you intend to cause No, that's the thing. It must have been such a slow news day. I was like just praying for Trump to tweet something that day. I was like, this is ridiculous because I couldn't. It was the biggest news ever. Só que pouquíssimo tempo depois dessa confusão gigantesca, eu acho que a galera só deve ter esperado a lua de mel passar, a poeira baixar. O Josh começou a ir atrás do Drake pra tentar trazer esses laços de volta, reconstruir pontes. E foi num vlog, inclusive, já que a gente sabe que o Josh construiu toda uma carreira pra si ali no digital, que ele meio que fez uma emboscada, chegou perto do Drake, gravou ele num vlog, eles se abraçaram e meio que fizeram as pazes na câmera pra todo mundo ver. É tipo, ó, tá tudo bem entre a gente aqui, tá? Please tell Facebook to be nice to me. Oh my God, it's not even my fault. Just tell Facebook to be nice to me. Listen, lay off. Thank you. You heard that, Facebook? It's all good. Chill out. All right,
got $100 for you. Sweet. E depois disso, basicamente parece que a pasta é selada. Porque direto e reto, o Drake era visto nos vlogs do Josh no YouTube. Eles chamavam e faziam coisas que relembravam o Drake e Josh. Eles reagiram a diversas cenas do seriado, as cenas mais absurdas. Então, gente, em meio a essa diversidade, eles voltaram a ter a relação que eles tinham anos atrás. Que legal, que divertido. E aí, anos e anos foram se passando. O Drake e o Josh eram perguntados o tempo todo sobre a possibilidade de um reboot. O que vocês acham de fazer uma reunion de Drake e Josh pra gente fazer uma nova série sobre isso? O Drake, sempre que perguntado, dizia que ele queria e que era só ligar pra ele. Ele sempre se colocou, inclusive, o Drake nesse lugar, tipo assim, pense em nós como os Beatles, já que a mulher do Josh é a Yoko Ono, pense em nós como os Beatles, eu sou o John Lennon. Whenever John Lennon was asked about the reunion of the Beatles, you know, he was like, oh, just let us know when the rehearsal is. Absolutely, I'll be there. And then every time Paul was asked, you know, he would write official letters to the press saying, you know, no, the Beatles are not getting back together, stop asking, it's in the past, like we're never getting back together. I'm the John Lennon of that situation, just give me a call. And I mean... Mas como ele mesmo, no seu próprio digital, porque isso eu vou passar um pano pro Drake, que era sempre o Josh que ficava, vamos gravar um negócio, vamos fazer um negócio pro meu canal no YouTube, meu vai, né? A galera pensou, pô, tá tudo bem? Até que realmente a ligação veio pro nosso John Lennon. O nosso Paul McCartney ligou, o Josh ligou pra Drake e falou, vamos reunir, tem uma ideia aqui de reboot que eu desenvolvi e tal. Quero conversar com você a respeito. Só que o problema todo é que o roteiro não era lá muito bem algo que o Drake estava esperando. A ideia que o Josh tinha pro reboot, o roteiro que ele entregou pro Drake na época, era de uma série chamada Josh e Drake, e que o Josh seria um corretor de imóveis de muito sucesso e o Drake seria um músico falido que estaria ali, começaria a série cantando numa festa de 15 anos no México da filha do dono de um dos maiores cartéis de drogas do México. Aí ele começou a pensar o seguinte, tá bom, eu entendi agora a subversão, legal, tudo bem, eu tava meio fracassado já que eu era o top star da série, mas por que você tem uma vida que é totalmente separada da sua vida de verdade? Tipo assim, você é um corretor de imóveis, sendo que na verdade você é um ator e influencer. Por que eu sou um cantor do México com uma fanbase no México, que é a minha fanbase de verdade, e você tá desrespeitando as pessoas que são os meus maiores fãs? E sendo muito xenofóbico com o México, porque já colocou ali, né, o babado do cartel de drogas na primeira cena, que tem a ver com o México. Which is a direct, well, like, it's just a direct insult on what what we've I've been building built. in Mexico for years. I just want to know, why was he a real estate agent and you were a failed musician? Like, why wasn't he a failed YouTube star or Viner? Foi um babado que pegou ali, Drake não gostou. Ele ficou um pouco assustado, eu acho, também, porque ele ficou tipo assim, eu sabia que ele tinha sido ferido, que talvez eu tivesse sido insensível ao longo dos anos de achar que ele iria querer esse lugar de coadjuvante pra sempre, mas eu não imaginava que ele odiava tanto a série e que ele odiava tanto o passado, que pra mim foi tão especial até ver esse script novo. E ele tava irredutível a trocar, irredutível a mudar de ideia, a trocar essa ideia, e foi algo que realmente manchou o projeto, falou, não, assim, não vai pra frente. E aí então, pouco tempo depois que foi anunciado que o reboot aconteceria, foi anunciado que foi tudo cancelado, que não ia ter nada mais. E a partir dali, gente, nunca mais os dois seriam vistos juntos. A partir de 2019... E depois desse último grande contato dos dois, que era pra desenvolver essa série, muitas coisas aconteceram com a vida do Drake. Ele, ao longo dos anos, já tinha passado por alguns problemas com a polícia, ele já tinha sido pego dirigindo alcoolizado algumas vezes, e por isso foi preso. Só que as situações que ele se envolveria ali pra 2020 seriam mais sérias. Acontece que sua ex-namorada, Melissa Langfeld, viria a público em TikTok pra expor que ela viveu um relacionamento muito abusivo com o Drake, e assim que ela veio pra falar suas experiências, várias meninas mandaram pra ela DMs falando que sofreram o mesmo quando passaram por algum tipo de relacionamento com o Drake, e foi uma situação tão complicada que o próprio Drake veio falar sobre isso. Ele fez uma carta dizendo: eu nunca abusei da minha ex-namorada ou fiz tantas outras coisas que a Melissa está falsamente me acusando em seu vídeo no TikTok. Quando a nossa relação terminou, há mais de uma década atrás, nós infelizmente nos chamamos de nomes horríveis, como geralmente acontece com casais que estão terminando, mas foi isso.
Claramente Melissa ainda se sentia perto de mim, que apenas ano passado ela se sentiu confortável de me pedir ajuda financeira durante um momento difícil, o que eu fiz. Eu não sei se o comportamento atual dela é alguma forma de pedir por dinheiro ou atenção, mas eu não posso e não vou aceitar essas ofensas e difamações e deixá-las ficarem sem resposta, e eu estou revisando minhas opções legais. Ficou por isso mesmo a situação. O problema é que em 2021 viria uma acusação mais séria, porque aí envolveria uma menor de idade. O que teria acontecido é que uma menina viria fazer um exposed de quando ela tinha 12 anos de idade e ela teria trocado diversas mensagens com o Drake, mensagens inapropriadas, e que eles teriam se conhecido depois, né, anos mais tarde, em um show, onde eles teriam ficado juntos, e que só agora mais velha que ela percebeu a situação e tudo que tinha acontecido e como ela havia sido abusada quando ela era menor de idade. Essa situação foi muito séria, obviamente foi para um tribunal, porque se trata de um abuso de menor, tínhamos uma vítima, tínhamos várias coisas, então foi investigado, e no final das contas ele se considerou culpado de algumas acusações, mas a gente sabe que há muito sensacionalismo em cima de coisas assim na mídia, e quando a gente vai olhar o caso do Drake, ele até mesmo veio falar sobre isso anos depois, as pessoas acham que ele foi considerado culpado de tudo que estava se falando ali no processo, mas não foi bem isso. Found myself in some hot water when I was, being stupid and responded to somebody who had created a Finsta, like a fake Instagram. It got to a certain point, and then I had realized, oh my gosh, like I think this is, not entirely what it seems or what they've presented it as, and I stopped communicating with them, but that's all it was. Well, when you go and you look me up and you see the reports, I mean, it's like I was sending nudes and I was getting inappropriate pictures, and I was physical with this person at a concert, or none of that was the case, and it was all investigated in my case, through witnesses and for digital forensics. I was stupid and responded to some text messages, and that's what I essentially ended up getting charged with. Com tudo isso que estava acontecendo com o nome do Drake pipocando na mídia, obviamente, o Josh seria macetado de perguntas sobre o Drake, e ele chegou a responder e até esclarecer, porque ele ficou calado o tempo todo sobre o incidente do casamento, mas aí em 2022 ele resolveu vir, quando ele foi entrevistado, e explicar o lado dele e por que ele não tinha convidado o Drake pro casamento e tudo que aconteceu naquela época. And so we have like this small wedding, and the dirty little secret, I guess, was like, I knew that Drake and I didn't stay in touch for the 10 years since we had made the show, but no one needed to know that. Like, I was happy to just die with that secret that, like, we made this thing that people really love, but maybe we weren't that close. So I didn't invite him to my wedding because I hadn't really talked to him in many, many years. Cut to, I'm getting married that night, and I see these text messages from him, like, cursing me out, coming for me. But then he takes to the internet and he starts writing these tweets that immediately, like, catch fire. And so then he like leans in and goes on this press tour about how heartbroken he is and like creating this narrative that just wasn't true. And here I am, like, I don't care about me, it's whatever. I signed up to be a public person, it is what it is. But here's my wife, right, who's like getting torn down on the internet. And I'm like, she's private and she just got married. Can't you just enjoy this? And I remember that I was at the Video Music Awards and I see him there and he sees me. And I go up to him, and I look at him and I go apologize to my wife right now. Mas o que aconteceu foi que muita gente ficou confusa pelo fato dele ter dito que eles nunca foram amigos, sendo que ao longo dos anos ele sempre falou que tinha muito amor entre eles, mesmo que eles não fossem mais próximos, ficava implícito pelas entrevistas que os dois tinham criado um laço muito legal. Inclusive nessa época que foi criado o podcast Drake e Janet, ele chega a falar sobre essa alegação deles nunca terem sido amigos. Today he told everyone that once your show was over, you weren't friends. Oh, well, that's not true. Okay. E atualmente cada um tá perseguindo as suas carreiras. Infelizmente a carreira do Drake, apesar da grande promessa que ele era nos anos 2000, nunca chegou a decolar. Já a carreira do Josh tá indo de vento em popa, gente. Ele até fez parte aí do grande elenco que compôs Oppenheimer, que ganhou o filme do ano. Ele tá finalmente agora, acho que se distanciando um pouco dessa coisa da internet, que dá pro, né, uma visibilidade interessante, mas pra essa coisa do cinema alto nível
dá uma empobrecida na sua imagem, né? Você não vai ter o mesmo prestígio de um Cillian Murphy se você é Viner. Mas como ele já participou desses sets aí mais renomados, eu acho que talvez agora ele possa estar se preparando pra coisas mais sérias em sua carreira, trabalhar finalmente agora nos seus 30 anos em coisas que alimentam a alma dele, porque ele sempre buscou esse lugar aí, né? De estar num set de filmes renomados, de ser ator, de buscar esse lugar pra ele. Já o Drake tem a sua fanbase muito forte no México, já cumpriu aí as sentenças que ele foi julgado por esse caso aí com a menor. E agora tá quebrando a internet novamente porque ele tá aparecendo no documentário Quiet on Set, que é o documentário mais falado atualmente nas redes sociais, principalmente estadunidenses, sobre todos os horrores dos ex-ex da Nickelodeon e tudo que eles viveram nos sets, governados e chefiados pelo Dan Schneider. E é muito triste a gente saber que o primeiro caso que veio a público de todos os sets do Dan Schneider veio de uma acusação de um menor em 2005. Esse menor, pra não ter a sua identidade revelada, ganhou o apelido de John Doe, basicamente o fulaninho, né, nos autos dos processos, pra galera não saber quem era. E durante 20 e tantos anos esse mistério aí foi se perpetuando na mídia de quem que foi a primeira criança molestada nesses sets que veio a público. E a gente descobriu hoje que foi o Drake Bell. Ele foi o primeiro que chegou a tentar fazer alguma coisa, mas é aquela coisa, quando você tá nesse lugar de vítima, principalmente tão novo, você não entende muito bem o que tá acontecendo com você. Você sabe que você não tá confortável com aquilo, você sabe que aquilo não é legal, só que ao mesmo tempo você também tá recebendo um tratamento especial aqui porque você é astro teen, você tem dinheiro pra colocar ali. Interessante saber também, gente, que eles eram muito mal remunerados, eles ganhavam só $15 mil por episódio, só que na época pra eles era um salariaço, você vivia uma vida confortável de um adolescente classe média, sabe? Então eles falaram, cara, eu não vou falar nada, esse emprego aqui me dá prestígio, eu tô realizando meu sonho, mas ao mesmo tempo que tem esse cara aqui no set que fez isso comigo, o que eu faço? Então é muito fácil desvalidar crianças nesse lugar, e agora, graças a Deus, eles estão tendo essa oportunidade de contar a história deles, não só o Drake, mas todos os outros artistas que já falaram alguma coisa, que já passaram por séries da Nickelodeon. E o acusado pelo Drake Bell chama-se Brian Peck. Ele estava totalmente envolvido ali nos sets de The Amanda Show. Ele passou por várias situações, foram constantes abusos que aconteceram mais de uma vez. Na época, ele chegou a ser condenado a apenas 16 meses de prisão, e depois disso, pouco tempo depois, ele já foi contratado pela Disney, ele fez parte ali de Zack and Cody, chegou a ser demitido tempo depois, mas chegou a ser contratado. Então, pra vocês entenderem a situação dos sets de programas que envolvem crianças, principalmente, gente, porque eles empregaram na época o Brian Peck, que era amigo, assim, amigo íntimo de um carinha aí chamado John Wayne, que era conhecido mais popularmente como Killer Clown. Sim, um assassino palhaço, porque ele havia torturado e assassinado mais de 33 garotos, entre adolescentes e jovens ali. E abusado sexualmente dessas vítimas também, tá? Então, assim, você contrata uma pessoa que é amiga íntima... Que background checking é esse? Que background checking é esse? Não existe. Até o próprio Dan Schneider agora veio falar também que realmente ele sente muito com o que tinha acontecido na época. 2024? 2024. Watching over the past 2 nights was very difficult. Me facing my past behaviors, some of which are embarrassing and that I regret. And I definitely owe some people a pretty strong apology. E o mais triste é saber que esse cara que abusou do Drake e outras crianças nos sets da Nickelodeon teve apoio de muitas pessoas da mídia em cartas, porque isso é muito comum, né, nos julgamentos estadunidenses, de você escrever cartas em prol da restituição e da restabilização daquela pessoa eventualmente na sociedade. A gente teve aí o cancelamento da Mila Kunis, do Ashton Kutcher, a gente fez vídeo, né, deles defendendo o amigo deles no The 70 Shows, e atores como, sei lá, o James Marsden, gente, eu amo ele, eu adoro os filmes dele, tipo Vestida pra Casar, Diário de uma Paixão, X-Men, e ele tava lá apoiando esse cara, entendeu? Tipo, como quem disse, eu conheço ele, eu atesto o caráter dele, se ele errou, foi tentando acertar, uma coisa assim. E não só em cartas, gente, muitas pessoas foram até no tribunal, tá? O Drake falou que tinha muitas carinhas reconhecidas do lado dele. Que o lado dele, da bancada, tava todo cheio de apoiadores. I get to the courthouse was the most unbelievable thing I'd ever seen. His entire side of the courtroom was full. There were definitely some recognizable faces on that side of the room. And my side was me, my mom, and my brother. I addressed my statement to everyone in the room. I looked at all of them, and I just said, "How dare you?" And I said, "You will forever have the memory of sitting in this courtroom defending this person, and I will forever have the memory of the person you're defending violating me." Um homem que é amigo
de um psicopata que já assassinou 33 crianças e que é notoriamente julgado por ser um abusador sexual de menores. É muito triste, assim, de saber que a série que mais vendia amor na Nick, né? Tipo, a junção dos irmãos, a Blended Family, que deu pra gente, não só os meninos, mas a Miranda Cosgrove e várias outras coisas, na verdade tinha, tipo, todos esses horrores por trás. Um deles, que era a estrela, tava sendo molestado, o outro tava sendo, tipo assim, abusado mentalmente por causa da pressão estética. Isso gerou uma rivalidade entre pessoas que deveriam ter crescido super próximas. Exato. Gente, é muito triste, que é a minha série favorita da Nick. Não, né, uma das melhores séries infantis, todo mundo sabe. E é muito triste saber os horrores que estavam nos bastidores. Mas a gente tem que começar a desmistificar, porque um dia vão ter novas gerações de crianças que vão ter de novo uma Nick, uma Disney. Isso não pode se repetir nunca mais. É agora que a gente tem que falar muita coisa. A gente precisa que é adulto tem que dar visibilidade a isso. Exatamente. A gente precisa falar tudo isso pra impedir que isso aconteça com as próximas, com a futura geração de Child Stars que vai vir por aí. Então é isso. Se inscreve no canal, dá like nesse vídeo. Vai seguir a gente nas redes sociais também. Comente aqui o que vocês acham. Se vocês quiserem que a gente faça mais coisas sobre esse documentário, dê ideias pra gente. Quem sabe, se tiver pedido, a gente faça. E é isso. Um beijo. Tchau.